Então tá. Eu vou, ficar pequeno no quadro, eu vou tirando foto do quadro e mando para vocês no WhatsApp. Aliás, eu vou pedir para você fazer isso. Você está com seu celular aí? Você tá com seu celular aí? Você pode tirando foto do quadro à medida que eu for preenchendo. É, mas na aula passada a gente viu, estudou o maravilhoso mundo dos zumbis. A gente aprendeu como é que a gente pode. Assim, eu realmente quero que vocês aprendam, tenham aprendido na aula passada, como é que você pode conceber algum tipo de relação, a relação de predação do zumbi com o humano, e a partir de alguns princípios bem gerais, construir um modelo baseado nisso. Então, assim, a gente nunca viu um zumbi, os zumbis existem, mas o fato é que, com algumas premissas bem comuns e bem aceitas sobre esses zumbis, a gente consegue escrever um conjunto de equações diferenciais, identificar cada termo como um termo de interação ou um termo demográfico, e estudar como é que os parâmetros que definem essas equações vão definir o tipo de atrator que eu vou ter. Se eu vou ter um atrator que é um ponto fixo, que pode corresponder à extinção dos humanos, ao extermínio dos zumbis, ou algum tipo de convivência dinâmica, que pode ser tanto um ponto fixo, com um número estável de zumbis e humanos, quanto um equilíbrio dinâmico, em que você tem um ciclo limite, na qual o número de zumbis e humanos oscilam em ciclos parecidos com o modelo que a gente vai ver em breve, que é o modelo de Lotka-Volterra, modelo dinâmico de população. É, a, a base desse estudo todo é a noção de que, embora eu tenha um sistema de equações não lineares, e eu possa representar esse meu sistema de equações lineares num diagrama, um diagrama de fase, onde eu tenho, por exemplo, população de humanos e zumbis, e esse diagrama pode ter um comportamento complexo, no sentido de que em cada. Quer dizer, minhas equações, não vou descrever elas todas aqui, mas é algo do tipo: a variação temporal da população de humanos é alguma função da população de humanos e de zumbis. A variação temporal do número de zumbis é alguma outra função do número de humanos e zumbis. A gente tem as equações lá, no momento elas não importam muito para a gente. Mas a ideia é que, se eu tenho uma certa condição inicial, um certo número de humanos e zumbis, essas equações, como são equações de primeira ordem, elas precisam só de uma condição inicial para cada variável. Então, definindo que a população de humanos e zumbis no tempo zero é essa daqui, por exemplo, as minhas equações elas me definem uma direção, que é essencialmente esse vetor de derivadas aqui, e essa direção vai ser tangente à trajetória que essa população vai seguir nesse meu modelo. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho uma população de humanos e zumbis. Os humanos começam a morrer, porque os zumbis começam a transformar eles em zumbis. A população dos zumbis cresce concomitantemente, não cresce linearmente, porque alguns humanos conseguem destruir zumbis, mas eventualmente a população de humanos fica pequena o suficiente para que os zumbis comecem a morrer com mais frequência do que eles são criados, até que os zumbis e humanos se extinguem mutuamente. A gente chega nesse ponto fixo aqui, que nesse caso é um ponto atrativo. Tá? Outra situação, em outro conjunto de parâmetros, eu posso ter a mesma condição inicial para um outro conjunto de parâmetros, e agora minha condição inicial converge para extermínio dos zumbis e Na verdade, ele não vai fazer isso, não. Ele vai fazer isso aqui. Extermínio dos zumbis e a humanidade atinge uma posição de equilíbrio. Ou eu posso ter uma situação em que eu começo com certa condição inicial, ela faz uma espiral aqui, eventualmente ela atinge um ciclo limite, que é o tipo de atrator não caótico mais difícil de se identificar, porque ele não é local, no sentido que eu não consigo identificar ele olhando uma vizinhança infinitesimal em torno de algum ponto, e eu fico circulando aqui eternamente. Esse aqui é um parente relativamente próximo da nossa noção de é, é, um ciclo 2, uma bifurcação de período, não é exatamente a mesma coisa, mas quando eu tenho dinâmicas em múltiplas dimensões, o análogo contínuo da duplicação de período são trajetórias da superfície de toros que vão criando essa bifurcação de forma natural ao longo da superfície.
De qualquer forma, o importante aqui é, para o que a gente vai falar hoje, é essa noção de, primeiro, atratores, segundo, de atratores que são pontos fixos. Pontos fixos são atrativos ou repulsivos, ou pontos Sela. Atratores, que podem ser pontos fixos, atrativos, podem ser ciclos limites, podem ser atratores estranhos. E a noção de que essa é a minha dinâmica determinística. Eu posso ter causa determinístico, eu posso ter periodicidade determinística, mas a ideia é que se eu determino um estado inicial, ela define de forma completamente não ambígua todos os estados futuros do meu sistema. A gente falou que começou com sistemas discretos, eu mencionei na aula passada, bem brevemente, mas vou falar um pouco mais hoje, que sistemas iterados discretos podem ser vistos como um retrato, uma redução dimensional de um sistema contínuo. A gente viu que o sistema logístico em particular, ele pode apresentar caos no caso discreto, mas não no caso caótico. E essa noção de a dimensionalidade é relevante para a presença ou ausência de certos tipos de atratores é bastante clara aqui, porque em duas dimensões eu posso ter um ciclo limite. Eu não posso ter um ciclo limite em uma dimensão. Mas para ter caos, eu preciso de três dimensões. O que é algo que eu espero ser razoavelmente natural, a ideia é que se eu definir uma trajetória, é igual um jogo de Tron, uma trajetória em duas dimensões, eu não posso ter uma trajetória que fica percorrendo trajetórias diferentes em torno de um ponto sem jamais se interceptar. Ou eu tenho uma espiral que se afasta do ponto, ou uma que se aproxima do ponto, ou se aproxima do ciclo limite, mas eu não posso ter uma coisa que se afasta e se aproxima, porque ela cruzaria a si mesma. Assim, querer que em um certo ponto do meu espaço eu tenho duas direções diferentes futuro do meu sistema, que não pode ser, que não é o caso, é um sistema determinístico. Eu estou num ponto, as equações diferenciais me dizem para onde eu vou. Você pode dizer exatamente o seguinte: o lado direito das minhas equações me dizem onde eu estou, o lado esquerdo me diz para onde eu vou. Oi. Telas dependentes da velocidade seria um sistema parecido com, por exemplo, um sistema lagrangiano. Nesse caso, a maneira natural, que a gente vai ver, literalmente a gente vai ver daqui a pouco, a maneira natural é reexpressar as equações em termos de posições e momentos. Especialmente eu passo de equações tipo Lagrange para equações tipo Hamilton. Então, sempre que eu tenho alguma segunda derivada, eu posso fazer isso com terceiras, quartas, quintas derivadas, embora não no formalismo hamiltoniano, não num espaço simplético, mas eu posso sempre reduzir o grau das minhas equações, criando novas variáveis, adicionando novas equações. Se tivesse velocidade na função, você poderia ter caos, porque aí, se fosse uma função, por exemplo, de H ponto, né? Aí eu poderia, não, ou dizer ponto, né? Eu poderia chamar o meu H ponto, se fosse uma segunda, se fosse só de H ponto, não, porque seria uma função implícita, de qualquer maneira. Então, eu teria uma função implícita de H ponto em forma de H, mas se fosse uma função de segunda ordem, H dois pontos, eu poderia falar, por exemplo, que H ponto é uma variável a mais. E aí, esse aqui seria derivada dessa nova variável, vou chamar de, por exemplo, U, né? Então seria U ponto. E se essa função dependesse de H ponto, seria agora uma função de F de H, Z e U. Então seriam eu teria agora três variáveis, eu posso potencialmente ter caos. Mas esse é um ponto interessante, porque tem outras condições para que o caos possa acontecer. Não existe um conjunto exaustivo que fala o caos sempre acontece dessa maneira e não acontece daquela outra maneira. Mas uma condição necessária é que tenha mais de três dimensões. Não é suficiente. Em particular, sistemas que são sistemas conservativos, sistemas que são expressos como derivadas parciais de Hamiltoniano, segundo a equação de Hamilton apropriada, eles têm sempre uma dimensão efetiva abaixo da dimensão do número de variáveis, porque ele tem sempre quantidades conservadas. Então a ideia é que se eu tenho uma quantidade conservada, ela define superfícies no meu espaço, ao longo da quais, por um certo conjunto de condições iniciais, os meus pontos estão confinados. Então a dimensão efetiva é menor que a dimensão. Aqui nós vamos ver o caso do modelo de Lotka-Voltaire é exatamente um caso desse tipo. Que é um modelo em que, acidentalmente, porque as equações não foram propostas
pensando assim, eu posso definir uma função hamiltoniana tal que as equações de lógica Voltaire são as equações de Hamilton associadas àquele hamiltoniano, que não, dependendo do tempo, explicitamente, não depende do tempo nem implicitamente. Portanto, tem alguma quantidade conservada, que é o equivalente à energia nesse sistema. Tá? Então, antes de eu voltar a falar, meu projeto nessa aula, talvez na seguinte, seria introduzir esse conceito do espaço de fase com um pouco mais de cuidado, num sistema bastante simples, depois falar do modelo Lotka-Voltaire e depois falar do atrator de Lorentz, então, embora talvez ele fique para a aula que vem. Essencialmente, nós vamos começar com um sistema mais simples do que esse, que... Oi? Hã? Ah, tá bom. Isso aqui também não é nada de muito, mas o que vem agora é... Então, assim, vamos pensar, um tipo de sistema que a gente está acostumado a pensar, na verdade, a gente está acostumado a pensar, que a gente passou a nossa vida toda estudando, são sistemas dinâmicos newtonianos, onde eu tenho alguma coisa do tipo a força, segundo a lei de Newton, a força igual a massa vezes a aceleração. Eu posso colocar em sistemas de vetores, eu simplesmente aumento o número de variáveis que me interessa, mas eu vou começar com uma dimensão sólida, eu posso tratar isso como escalar. E a ideia é que, para diferentes sistemas, tem diferentes forças, tais que essa força depende, por exemplo, da posição ou da velocidade da partícula. Então, tem uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Né? A gente pode fazer vários exemplos disso, mas o exemplo que eu quero usar aqui, porque é o que mais elegantemente ilustra esse meu conceito, é um sistema massa-mola. Eu tenho uma mola, constante elástica K, eu tenho uma massa M, essa mola tem um ponto de equilíbrio. Estou imaginando que essa massa desliza, a mola tem um ponto de equilíbrio, a massa desliza sem atrito. Eu defino uma variável x, que é o deslocamento em relação a esse ponto de equilíbrio. Tá? E eu sei que se eu comprimir uma mola, ela cria uma força na direção oposta para ela se distender. Se eu distendo a mola, ela tende a criar uma força oposta para ela se contrair. Então, nesse caso, essa minha força, que é igual a MA, é igual a menos, porque é na direção oposta a força, ao deslocamento, uma constante elástica K vezes X. E escrevendo isso em termos diferenciais, o que eu tenho aqui é X, dois pontos, é igual a menos K sobre M, X. Você se lembra, talvez não, que a solução dessa equação é uma solução periódica. Eu tenho algo tipo x de t é igual ao x inicial, vezes um seno de ômega t mais delta, onde ômega é uma frequência angular, que é a raiz quadrada de K sobre M. Eu estou definindo esses termos aqui só porque se eu me referir a eles novamente, você tem uma referência. Essa aqui é a fase, é essencialmente um ângulo que minha trajetória vai começar. Isso aqui é a amplitude, é o valor em módulo máximo que o deslocamento atinge. Como essa é uma equação diferencial de segunda ordem, ômega é dado pelos parâmetros da equação, mas x de zero e delta são dados pelas minhas condições iniciais. Para um certo deslocamento inicial e com uma certa velocidade inicial, eu defino meu x0 e meu delta. Tá? A velocidade, eu posso obtê-la diretamente derivando isso aqui, ó, x de t, ponto, é igual a ômega x de zero vezes cosseno de ômega t mais delta. Então, assim, espero que seja claro que quando o deslocamento é zero, quando esse seno aqui é zero, a velocidade é máxima. Também se você tem uma massa móvel está oscilando, quando ele passa pela origem, a massa está com a velocidade máxima, aí ela começa a ser freada até ela atingir um deslocamento máximo, onde a velocidade é zero, e aí ela começa a voltar, passa de novo para a velocidade máxima na direção oposta, deslocamento máximo na direção oposta, para e volta. Ele tem um movimento oscilatório. Eu estou interessado exatamente nisso aqui, não. Eu quero que vocês pensem é que esse meu sistema não pode se definir simplesmente falar o estado atual dele é esse, e no futuro ele vai ter um outro estado. Isso não é suficiente para descrever um sistema. Eu tenho que dar a posição e a velocidade. O que não é útil para mim se eu quero dizer um diagrama
como eu desenhei para o caso dos zumbis. Mas a própria física newtoniana me dá uma solução para isso, porque eu vou voltar com a massa para cá, tá? Eu sei que essa quantidade aqui é a força. E a força nada mais é que a derivada temporal do momento linear. Eu sei que meu sistema, num certo instante de tempo, tem uma posição, tem uma velocidade, portanto, tem um momento linear. Então, eu posso pegar essa equação aqui e escrevê-la da seguinte maneira. O P ponto é igual a menos Kx, e aí, que diabos é o P? P é igual a M vezes X ponto. Se vocês escreverem, ao invés de escrever dessa maneira, escrever X ponto é igual a P sobre M, vocês vão ver que essas duas equações aqui são equações de Hamilton. Eu reinventei a equação de Hamilton sem saber o que diabos é ela. E, de fato, é possível mostrar, não vou fazer isso agora, mas é possível mostrar, que x ponto é igual a uma derivada parcial de uma função que eu vou chamar função h, em função em função de p, e p ponto é igual a menos a derivada parcial da função h, em função de x. E quem é essa função h? Eu estou fazendo isso de uma forma que talvez seja um pouco misteriosa, porque de onde ele tirou isso, eu sei disso porque eu faço isso há bilhões de anos, mas existe uma maneira sistemática de obter esse tipo de coisa. Essa função h, que a gente vai chamar de função hamiltoniana, que é uma função do momento e da posição, é igual a kx ao quadrado sobre 2, mais p ao quadrado sobre 2m. Vocês podem verificar que as equações valem. Tá? E, pela dinâmica hamiltoniana, o fato dessa quantidade aqui não depender do tempo significa, quer dizer, a derivada parcial dessa quantidade não depende do tempo, o tempo aparece explicitamente na função, significa que a derivada total também não depende do tempo. Ou seja, essa quantidade, essa combinação de momento e posição é conservada. Ao longo de todo o movimento desse meu sistema massa-mola, a posição muda, o momento muda, mas essa combinação específica se mantém constante. E eu sei interpretar isso, eu interpreto isso como energia. O lado esquerdo é uma energia potencial elástica, é energia armazenada na distorção da mola. Você pode imaginar que a estrutura cristalina do metal que forma a mola é distorcida e essa atração e repulsão eletrostática entre os átomos que formam a estrutura cristalina armazena uma certa energia. Do lado direito é energia cinética, mais comumente escrita como mv ao quadrado sobre 2, mas também como p ao quadrado sobre 2m. É a quantidade de energia do movimento do meu sistema massa-mola. Está todo na minha massa. Tá? Então, o que a gente vê aqui é que eu reduzi minha equação de segunda ordem para uma equação de duas equações de primeira ordem. Você pode usar qualquer uma das duas formulações que você quiser. Né? E usando essa formulação aqui, eu posso imaginar o que a gente vai fazer em seguida, que eu posso definir uma coordenada x, uma coordenada p, eu defino um estado inicial x e p, e essa minha equação me diz para onde o meu sistema está indo. X ponto, p ponto. Tá? E nós vamos ver que onde o sistema está indo são trajetórias elípticas. Eu vou ver isso daqui a pouco. Tá? E como é que eu faço isso? Bom, a gente pode resolver essas equações. Tem uma maneira de resolver a equação diretamente para obter o seno de ômega t mais delta, mas tem uma maneira que é um pouquinho mais ilustrativa do que eu quero fazer aqui, que é o seguinte. A gente pode imaginar que a minha... Vou voltar para a equação e agora é só em x, porque no final é isso que eu tenho. x2 pontos igual a menos k sobre m vezes x. O que eu vou imaginar é que
eu posso imaginar uma função da velocidade em função da posição. Ora, esse cara daqui nada mais é do que a derivada da função velocidade, derivada temporal. Você imagina que essa velocidade é uma função de x, que por sua vez é uma função de t, eu posso dizer que essa quantidade derivada vai ser igual ao quê? Vai ser dx ponto dx vezes dx dt. Usar a regra da cadeia. Tá? Isso aqui é dx ponto dx, isso aqui é o próprio x ponto, e isso aqui é o menos, agora eu vou chamar de ômega ao quadrado, porque eu não gosto de sofrer, vezes x. Olha só o que aconteceu aqui. Eu tinha uma equação de segunda ordem, de x em função do tempo, agora escrevi uma equação de primeira ordem de x ponto em função de x. Se eu abstrair o tempo, eu tenho um sistema de uma equação só. E é um sistema que é separável. Isso é mais que uma curiosidade matemática. Isso me diz que, primeiro, as minhas trajetórias vivem num espaço, em variedade, né, numa superfície, de dimensão inferior à superfície do espaço todo, de duas dimensões. Mas que, além disso, eu posso escolher, eu posso integrar isso aqui para obter alguma relação de x ponto com x. E a maneira de fazer isso é bastante tranquila. Eu passo o dx para o outro lado. De novo, nós não somos matemáticos aqui, então ficar manipulando diferenciais não é algo que vai nos deixar com brotoejos. Então, x ponto dx ponto é igual a menos ômega 2 x dx. Integrando os dois lados, integrando uma coisa que é linear, o que eu vou ter vai ser que x... não vou deixar o ômega aqui não, vou colocar o K sobre M mesmo. K sobre M, porque, vamos ver por que daqui a pouco. K sobre M. Vou ter x ponto ao quadrado sobre 2. Vou passar o M para cá. Desse lado aqui, eu vou ter menos K x ao quadrado sobre 2, que eu vou passar para esse lado esquerdo. Então, eu vou colocar mais K x ao quadrado sobre 2. Isso aqui, como eu estou fazendo uma integral, tem uma constante de integração. Então, você vai que isso aqui é igual a alguma constante que, por algum acaso, eu vou chamar de E. Como posições e velocidades são números reais, é uma constante que é necessariamente não negativa. Então, o que eu fiz? Eu integrei a minha equação e vou lá, encontrei a porcaria do Hamiltoniano de novo. O que isso aqui me diz? Isso aqui me diz, primeiro, que esse é um sistema que é integrável. Tá? Ele faz essa laminação no meu espaço porque ele tem essa propriedade bonitinha das variáveis serem separáveis. Segundo, que se eu defino uma certa energia, eu vou definir uma trajetória no espaço das velocidades e posições, ou de forma contrapartida, posso colocar isso como P ao quadrado sobre 2m, também vai dar a mesma coisa. Tá? E essas trajetórias são elipses. Elipses com semi-eixos. Em termos de velocidade, os semi-eixos maiores vão ser raiz quadrada de 2e sobre m e 2 sobre k. Em termos de P, vou colocar isso aqui, em termos de P também. P ao quadrado sobre 2m. Já está aqui, né? Em termos de P, é só fazer o m ir para baixo e eu vou ter raiz quadrada de 2me, como os meus semi-eixos maior e menor. Então, aqui eu vou ter, quando x igual a 0, tá? Eu vou ter que P vai ser igual a raiz de 2me, e quando P é igual a 0, x vai ser igual a raiz quadrada de 2e sobre k. Tá? Aqui eu vou ter menos isso e menos isso. Se eu tenho uma outra energia, tem uma outra trajetória a percorrida nessa direção. Então, voltando ao que a gente estava dizendo antes sobre ciclos limites, o que eu descobri é que esse meu sistema dinâmico, onde eu trato agora o momento e posição como variáveis dinâmicas diferentes,
eu tenho trajetórias que são todos ciclos limites, porque essa porcaria, essa energia é sempre conservada. Tá? Nota que se tem só um ciclo limite que é atrativo ou repulsivo, eu não tenho uma quantidade conservada em todo o meu espaço. Talvez eu tenha uma quantidade que seja conservada no ciclo, mas não no espaço todo. Tira a foto disso aqui e manda lá. Tá. Não, mas é só que, tipo assim, eles já podem fazer referência agora. Tá? Agora, vamos lá. Esse caso aqui é um caso que a gente sabe idealizado por uma série de razões. Eu não vou desidealizar ele demais, mas uma delas é que não tem atrito. Agora, se tem uma massa-mola que tem atrito, eu sei que esse sistema vai oscilar, se o atrito não for grande demais, e eventualmente ele vai atingir o repouso na posição de equilíbrio, ele vai atingir o mínimo de energia. Né? É uma coisa que acontece tipicamente em sistemas dissipativos. São sistemas dissipativos que geralmente apresentam o caos, não sempre, mas em geral, sistemas dissipativos são aqueles que convergem para tratores. Posso passar? Eu vou imaginar como é que eu modelaria essa minha característica atrativa. Vamos reescrever as equações aqui. Eu tenho que x ponto é igual a menos k sobre m vezes x. Né? Não, desculpa. P ponto. Lembrando que P ponto é minha força e x ponto é igual ao momento sobre a massa. A equação, segundo a lei de Newton, a definição do momento, tá? O que a mecânica hamiltoniana faz para você é generalizar esses conceitos para variáveis que não são necessariamente as variáveis transacionais que a gente está acostumado. Mas eu estou fazendo força para não mencionar nada sobre parênteses de Poisson. Mas isso daqui, obviamente, é um sistema que é conservativo, a energia é conservada. Tá? Mas o que acontece se eu tenho agora uma força de atrito? Alguma força viscosa que é proporcional à velocidade e na direção oposta à velocidade. Ou seja, se eu estou andando numa direção em que o x está aumentando, a força de atrito é na direção oposta, desproporcional a essa velocidade. Se eu estou em repouso, não tenho força de atrito. Tá? Essa força a gente sabe, intuitivamente, ela vai dissipar a energia do meu sistema. Se eu chamo de gama, esse meu coeficiente de atrito, vou ter que isso aqui vai ser uma coisa proporcional à velocidade, que é x ponto. Tá? Então, olha só, agora tem um sistema, uma equação diferencial. A gente pode desenhar de novo. Tá? Aqui é x, aqui é p. E essa minha equação diferencial, ela tem agora, para o termo de momento, para a direção, para a quantidade de momento que eu tenho um termo extra. Então, se minha trajetória anterior era assim, a trajetória elíptica, tá? Significa que o componente de momento, ele agora tem um termo extra. Um termo extra que vai fazer com que, à medida que o tempo passa, a energia diminua na direção do zero. Onde está o zero energia? Na origem, onde o deslocamento e posição são zero. Então, a trajetória que eu vou de fato ter vai ser para um coeficiente gama que seja razoavelmente pequeno, senão eu posso ter uma coisa diferente disso. Eu vou ter um negócio que espirala na direção do zero. Então, olha só, mesmo para esse sistema extremamente simples, a gente encontrou dois tipos de atratores que a gente viu já no caso dos zumbis. Um atrator, que é um ciclo limite, infinito, ciclo limite 1 para cada a quantidade de energia, e um atrator que é um ponto fixo, ponto atrativo. A gente pode ir um pouco além disso aqui. Eu quero. Tira a foto disso aqui, por favor.
Eu quero falar de um último atrator, um tipo de ponto fixo também. Menos. Que agora é de um sistema que pode ser bem aproximado para um. Esse aqui é um oscilador harmônico, né? Pode ser bem aproximado para o oscilador harmônico. Ele pode ser bem aproximado para o oscilador harmônico, mas é um sistema de um pêndulo simples. É um pêndulo com massa m, comprimento L, inextensível, e eu tenho deslocamento de ângulo θ em relação à vertical. A gente sabe que tem a força da gravidade, tá? A força da gravidade ela é para baixo, só porque ela é para baixo por definição, porque a força da gravidade define onde é o para baixo, né? A força da gravidade é para baixo, mas eu sei que essa barra é inextensível, então vai ter uma tensão na corda que vai compensar o componente tangencial à corda da força da gravidade, e a força resultante vai ser uma força perpendicular à barra inextensível, que vai fazer com que essa massa tende a voltar para a posição de equilíbrio, que é a posição em que o ângulo θ é zero, ela está pendendo diretamente na vertical. Tá? Então, essa minha força agora, ela depende da variável θ, que é um ângulo. A minha equação ficou um pouquinho mais complicada. Ela vai ser essencialmente a... Tem que lembrar, caraca, que merreca. A força vai ser igual a G sobre L seno θ. Eu não vou resolver essa equação, porque essa equação aqui não tem uma solução simples. Você tem que apelar para funções elípticas, e eu não tenho nenhum interesse em fazer isso. Mas o que é importante lembrar é que se meu θ é pequeno, quer dizer, θ é muito menor do que 1, tá? Eu posso aproximar seno de θ com aproximadamente θ. Certo isso aqui? Tá, né? Não, esse L aqui é espúrio. Aproximar seno de θ por θ. E aí, quando eu faço isso, esse movimento aqui vai ser bem aproximado por uma equação. Aí sim, uma equação do tipo θ ponto é igual a menos G sobre L vezes θ. Tem uma equação diferencial. Agora, um ângulo θ para ângulos pequenos, então não tem que preocupar se estou próximo a 2π para ter periodicidade, mas que também me dá um oscilador harmônico. Mas para θs maiores, eu tenho uma distorção. O que eu posso imaginar no meu retrato, no meu desenho, no meu espaço de fase, é que se eu coloco aqui, eu posso colocar meu ângulo θ, e aqui meu ângulo θ ponto, de novo, essa equação, em particular nessas variáveis, não é algo que eu vou resolver diretamente. Eu vou colocar minha origem aqui, porque... Então, 0, 0. Para valores pequenos, eu vou ter trajetórias circulares, ou elípticas, né? Parecidas com aquelas, porque o oscilador harmônico é uma boa aproximação. Mas uma coisa que eu noto é o seguinte: imagine que eu tenho uma condição inicial que seja uma velocidade angular muito alta. Tá? Eu começo com θ igual a zero, uma velocidade angular muito alta. Eu faço isso com um pêndulo, eu vou começar a fazer isso, vupt, vupt, vou começar na volta. Né? Quer dizer, sim. Ou seja, para θ muito alto, eu vou ter uma trajetória que é essencialmente sim. E não só isso, mas se eu acreditar que esse ângulo θ representa alguma coisa, eu posso ter um ângulo de 2π, 4π, 6π, 8π, dependendo do número de voltas que eu dou. Posso imaginar que esse meu espaço aqui, agora, em vez de estar limitado a 0 a 2π, está limitado a menos infinito e mais infinito. Tá?
Se eu faço o pêndulo passar agora na mesma posição inicial, mas com velocidade oposta, eu tenho uma trajetória que faz isso aqui. Agora, uma coisa que eu vou notar é o seguinte: isso aqui é para um pêndulo muito rápido. Se o pêndulo for só um pouquinho mais rápido do que a velocidade de escape dele, tá? Eu vejo que ele vai ser mais rápido, para θ igual a zero, quando ele está próximo ao ponto mínimo. Por quê? Porque a energia desse pêndulo vai ser conservada. Eu estou no ponto de energia potencial mínimo, portanto, energia cinética máxima. Eu vou ter uma conservação de energia aqui também. Por isso que esse meu fluxo aqui ele é laminado nesses trajetórias bem comportadas. Então, eu vou ter uma coisa que se comporta mais ou menos assim. Aqui. E aqui. Uma observação que pode ser interessante para vocês. Notem que eu tenho dois tipos de trajetórias. Trajetórias fechadas e trajetórias abertas. As trajetórias fechadas, e existe entre elas uma trajetória limite, que é o que a gente vai estudar em breve. Mas as trajetórias fechadas, elas, de certa forma, estão dizendo que o meu sistema está confinado. Ele está confinado num valor máximo e mínimo do ângulo θ. Enquanto as trajetórias abertas, elas possuem qualquer valor de θ positivo ou negativo. Eu não falei qual é a energia de cada uma dessas trajetórias, mas não é implausível imaginar que Vamos pensar da seguinte maneira: se eu pego esse meu pêndulo e coloco ele na vertical, naquele ponto de equilíbrio instável, tá igual uma ginasta naquelas barras paralelas, ponto de equilíbrio instável, e eu estou em repouso, eu posso definir aquele ponto como meu ponto de energia zero. É uma conveniência, mas eu defino aquela configuração como uma configuração de energia zero. Ora, essa claramente é minha trajetória limítrofe. Porque se essa bailarina de ginasta estiver um pouquinho pendendo para a direita, sem velocidade, ela vai cair e vai ficar oscilando quase com um ângulo de 60 graus. Se ela, por outro lado, está na vertical, mas com um pouquinho de velocidade, ela vai dar voltas quase que infinitamente lentas quando ela passa por cima e velocidade de massa quando ela passa por baixo. Então, essa trajetória limítrofe, uma trajetória que tem um ponto de equilíbrio em, se isso aqui é zero, e aqui eu defino meu ângulo de π, e aqui menos π, tá? Eu tenho um ponto de equilíbrio instável aqui. Ela é uma trajetória que, nesse ponto, tem velocidade precisamente nula, e a direita dele, ela cresce para cá, a esquerda dela, na verdade, ela cresce na direção oposta, tá? E vou colocar setinhas aqui. E para cá, ela faz isso. Para cá, ela faz aquilo. Eu posso imaginar, na verdade, que se eu for estender esse meu espaço, os pis positivos e negativos, eu teria que colocar também, se eu continuar essa trajetória, eu vou ter uma série de, tipo uns olhos de sogra, e eu posso incluir as minhas trajetórias fechadas aqui também. Então agora eu tenho um espaço de fase, matematicamente, se estende do mesmo infinito mais infinito, nas duas direções. Tá? Uma coisa que eu estava falando antes. Então, se essa aqui é uma trajetória que eu posso falar que tem energia zero, por uma questão de conveniência, mas eu conveniei que essa trajetória é uma trajetória especial com energia zero. As trajetórias elípticas ou quase circulares dentro do olho de sogra têm energia negativa. E as fora do olho de sogra têm energia positiva. Tá? Essa analogia é uma analogia quase exata, por exemplo, no movimento planetário. A gente sabe que as órbitas keplerianas, as órbitas que obedecem às leis da gravidade por sistema de dois corpos, onde um dos corpos tem uma massa ínfima,
elas, pela lei de disciplina de Kepler, elas são trajetórias elípticas, tá? Planetas. Mas elas passam também trajetórias parabólicas ou hiperbólicas. São seções cônicas, igualmente, assim como a elipse. Também obedece a lei de Newton, também conserva energia, também conserva o momento angular. A questão é que a trajetória aberta, trajetória hiperbólica, tem energia positiva, quando eu defino meu zero como sendo aquela configuração em que uma partícula infinitamente distante do Sol e com velocidade zero, energia zero. Uma elipse, energia negativa, uma parábola tem energia zero. Uma parábola, no caso da generada parábola, é como uma partícula que tem exatamente a velocidade de escape. Eu jogo ela para cima, ela começa a afastar da Terra e perder velocidade, porque ela está sendo desacelerada pela gravidade da Terra. Quanto mais distante ela fica, mais lenta ela fica. No limite, quando ela está infinitamente distante da Terra, a sua velocidade vai ser zero. Esse é o caso limite, ela fica com uma energia zero. Uma trajetória hiperbólica, ela chega no infinito com velocidade positiva. Numa trajetória elíptica, ela não chega no infinito porque ela chega a uma altura máxima, onde a velocidade se torna zero e ela começa a cair novamente. Tá? Em mecânica quântica, os estados de energia negativa são os estados ligados, os estados de energia positiva são os estados de espalhamento. E, devido ao fato de que trajetórias periódicas, trajetórias fechadas, impõem uma condição de contorno extra nas condições nas equações diferenciais, o espectro do Hamiltoniano para as trajetórias dos estados ligados são discretos, enquanto o espectro hamiltoniano para os estados de espalhamento são contínuos. Eu posso ter um elétron livre com energia qualquer, eu tenho um elétron ligado, só com energias em níveis bem definidos, que definem as linhas espectrais. Eu tenho Brahms-Talon, como é que fala isso? A Fernanda pode me dizer. Para o caso dos elétrons livres interagindo, ou partículas carregadas interagindo, eu tenho linhas espectrais bem definidas quando eu tenho esses elétrons ligados a núcleos atômicos. Tá? A última coisa que eu quero apontar para vocês nesse meu exemplo, para ilustrar os vários tipos de atratores e pontos fixos, é que esse daqui é um ponto fixo, de certa forma, ele nem é atrativo nem repulsivo. Para um par de direções. Certo, isso, né? Pois é, eu estava achando isso muito estranho. Tá. Não, se essa daqui está para cá, ela está para cá também. Tá? Para algumas direções, elas estão se aproximando. Para outras direções, elas estão se afastando. Posso imaginar que aqui eu tenho um cruzamento. Tá? Na diagonal para cima e para baixo, eu tenho uma coisa que é atrativa. Nas diagonais opostas, eu tenho uma coisa que é repulsiva. Esse aqui é o que eu chamo de um ponto de Sela. Um ponto de Sela, eu já vi isso no caso dos zumbis, então não preciso explicar isso em tantos detalhes. Eles são pontos fixos cuja linearização corresponde a uma matriz que tem um alto valor positivo, ou pelo menos uma parte real positiva, um alto valor com parte real positiva, outro com parte real negativa. Tá? Eles podem ou não ser complexos, mas em qualquer caso, nesse caso aqui eles não são, não. A parte que define se eu vou me aproximar do ponto ou se afastar do ponto, ele é positivo numa direção, negativo no outro. Ou seja, eu me aproximo numa direção e me afasto na outra. Os pontos de Sela têm várias propriedades muitíssimo interessantes que eu não vou falar aqui, mas são os pontos mais interessantes, os pontos mais interessantes que tem. Mas uma característica que eles têm é que eles definem fronteiras dentro de domínios. Posso imaginar que esse ponto de Sela define 4 domínios aqui. Tá? O domínio dos estados ligados, dos movimentos em torno desse zero aqui. Os estados de espalhamento, onde eu estou andando da direita para a esquerda, o θ é decrescente, aqui em cima. Aqui embaixo, aqueles estados de espalhamento que eu estou da esquerda para a direita. E esses outros aqui à direita, os estados ligados, fantasmas, no ângulo 2π. Obviamente eles estão os mesmos, esses aqui, mas matematicamente eu tenho estados distintos correspondendo a bacias de atração distintos. Não, bacia de atração é incorreto falar isso, você não tem atrito. Mas correspondendo a regimes diferentes desse meu sistema. Tá? Se eu colocar atrito por outro lado, eu volto a ter só os atratores nos origens e torna a minha vida menos interessante.
Tudo bem, gente? Manda para eles isso aqui. Eu tenho isso aqui, meu Deus. Foi? Pois é, então assim, eu queria usar esse exemplo porque é o exemplo mais natural que eu consigo imaginar para introduzir esses conceitos de forma um pouco mais rigorosa de pontos fixos e atratores e tudo mais. Mas assim, eu quero que vocês vejam que, embora talvez, não sei, para alguns de vocês pareça exótico aquele tipo de representação de minhas variáveis em termos de um espaço com setinhas e trajetórias, mesmo se tem uma física que a gente está bastante acostumado, pode ser representado dessa maneira também. Mas, mais do que isso, o que eu quero que vocês vejam é que em duas dimensões eu consigo ter alguns tipos bem interessantes de atratores. A gente viu que eu tenho pontos fixos, atrativos. Não é inconcebível que eu tenha pontos fixos ser possível se eu tivesse, por exemplo, uma espécie de atrito muito bizarro que tivesse um sinal negativo, então ele fosse acelerando a minha partícula. É até um caso interessante porque eu consigo criar uma estabilidade em um ponto fixo estável se eu fizer isso, mas aí esse ponto fixo é repulsivo. Eu tenho ciclos limites, no caso do sistema sem atrito, e eu tenho pontos Stella. Tá? Mas o curso é um curso de biologia. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer um modelo de predadores e presas. Vocês vão ver que esse modelo é muito parecido com o modelo de zumbi que eu apresentei para vocês. Na verdade, sob certas condições, o modelo de zumbis, para termos demográficos, para termos demográficos meramente lineares, malthusianos, o modelo de zumbis é um caso especial do modelo Otto-Volterra. Tá? Mas a ideia é o seguinte: eu tenho uma população que eu vou chamar de coelhos. Peraí, isso aqui. Eu, população, vou chamar de coelhos, e eu não estou me referindo à minha família, eu estou me referindo aos animais fofinhos com orelhas compridas. Esses coelhos, eles, obviamente, variam no tempo. Coelhos são bastante prolíficos, de novo, falando dos animais da minha família. Eles se reproduzem rapidamente. Então, eu coloco aqui um termo malthusiano, vou usar letras gregas, alfa, senão vou chegar no C. Tá? Então, assim, na ausência de qualquer outro tipo de perturbação, os meus coelhos crescem exponencialmente. Tá? Mas acontece, eu tenho raposas também. Essas minhas raposas são famintas. Isso quer dizer que, bom, dependendo de quão cruel você seja, pode dizer que as raposas começam a se comer mutuamente, de novo, no sentido alimentar do termo, na ausência de coelhos. Mas o fato é que essas raposas elas têm uma população que decai exponencialmente, com parâmetro gama, com o tempo. Tá? Por enquanto, eu tenho duas equações diferenciais ordinárias separáveis, cuja solução é soluções malthusianas que a gente já estudou anteriormente. Mas se eu imagino que essa raposa são capazes de comer os coelhos, eu vou ter uma possibilidade de, quando uma raposa encontrar um coelho, do coelho ser comido. A raposa ficar mais bem alimentada, ela vai tender a sobreviver com maior probabilidade. Tá? O termo de interação é um termo que a gente chama de um termo de massa, é uma coisa que é um termo emprestado à teoria cinética dos gases, onde a quantidade de reações químicas entre duas moléculas, dois reagentes, é proporcional ao produto das concentrações dos dois reagentes.
Se eu dobro o número de coelhos, eu dobro o número de ataques de raposa. Se eu dobro o número de raposa, eu também dobro o número de ataques de raposa. Tá? As chances de ter um encontro dobram nos dois casos. Então eu coloco um termo extra que vai diminuir a população de coelhos, tá? E vai ser menos beta vezes a população de coelhos vezes a população de raposas. E, obviamente, o fato deles terem comido esses coelhos faz as raposas mais propensas a sobreviverem. Então, eu vou ter um aumento da população de raposas. Como eu não estou falando de zumbis, não tem uma correspondência 1 a 1. Então, eu tenho um outro parâmetro delta vezes o número de coelhos vezes o número de raposas. Tá? Esse sistema ele pode ser representado da mesma maneira que a gente representou os outros. Coelhos, raposas. Tá? E vamos fazer uma pausa. Eu quero que vocês calculem os pontos fixos desse sistema. Tipo, tem obviamente o ponto fixo trivial, que é 0 coelhos e 0 raposas. Mas eu vou ter um outro ponto fixo, eu quero que vocês me calculem ele. E aí? Pode falar? É. Chama é igual a gama sobre delta. Delta alfa sobre beta gama. Certeza está certo, não. Isso aqui é gama sobre delta. Isso. Vamos lá, gama sobre delta aqui, vou ter alfa, gama sobre delta. Delta. Não, tá errado isso. Deixa eu ver. Olha só, o truque mais fácil para fazer isso é o seguinte: some com esse termo aqui, ó. Passa o beta dividindo aqui, o delta dividindo aqui, tá? Soma as duas equações. É, porque aí você some com isso.
E aí vou ter uma equação. Não, desculpa. Você pode fazer isso, mas tem uma maneira mais fácil. Que é igual a zero, tá? Você sabe que não está procurando por esse ponto fixo. Então, o C não é zero. Cancela o C aqui. Calcula R. Isso aqui é igual a zero. O R não é zero. Cancela o R. Calcula o C. Ah, achei. Eu botei como se fosse quadrado ali. Você está pensando em zumbis. Então, vamos lá. Tá vendo? Aí fica fácil. Então, o C, ele vai ser beta sobre R, né? Não, desculpa, o R vai ser beta sobre R. É, beta sobre alfa. Ah, fazer aqui. Alfa sobre beta. E o C vai ser gama sobre delta. Né? Então, assim, a gente tem agora uma garantia de que alfa, beta, gama e delta são positivos, porque eu quero que eles sejam positivos, senão a equação não faz sentido. Eu tenho, então, um ponto fixo no quadrante positivo, ou seja, um ponto fixo que é físico. É possível atingir esse estado. Então, se eu tenho uma população que está nesse estado, ele permanece nesse estado. Mas a questão é, esse estado é atrativo ou repulsivo? Tá? E para isso, como é que a gente faz isso? A gente calcula o jacobiano. Né? A gente calcula a derivada, né? De C ponto dc d r ponto dc d c ponto dr d r ponto. Nós vamos querer estudar os autovalores dessa matriz. É, é, você pode colocar o valor se quiser, mas eu preciso saber se os sinais autovalores.
Tá? No caso zero aqui, por exemplo, certo isso? Tá, né? É, eu tenho, por exemplo, um traço que pode ser positivo ou negativo. Mas um determinante... Peraí, estou falando bobagem. É alfa menos gama. Alfa menos gama. A traça é a soma. Peraí, agora eu estou confuso. A conta é certa. Um segundo. Não, tem uma coisa errada aqui. Só deu menos 10 ali. Aqui? Aqui? É zero, né? Nossa, eu tô viajando a maionese. Tá. Não, agora faz sentido. Pois é. Agora faz sentido. Então, olha só, por causa da origem, do ponto fixo na origem, eu tenho determinante que é negativo. Tá? Isso significa que eu tenho um alto valor positivo e outro negativo. Pelo menos partes reais, alto valor positivo e negativo. Ou seja, esse cara aqui é um ponto Cela. E, de fato, nesse caso aqui é bastante óbvio quem são os autovetores, porque tem uma matriz diagonal. Tá? Então, é um negócio que é atrativo na vertical, repulsivo na horizontal. Isso faz todo sentido. Tá? Se eu tenho população de raposas e só raposas, elas morrem. Me aproximo do ponto zero. População de coelhos e só coelhos, elas crescem, elas passam no ponto zero. Então, próximo a esse ponto aqui, minha trajetória tem essa cara. Tá? Agora, o caso do... o caso do ponto fixo, eu chamei de C ponto R ponto, né? Do ponto fixo na origem, ele tem um caso bastante interessante também, porque se vocês olharem para essa matriz aqui, esses termos não são iguais. Essa matriz não é alta adjunta, necessariamente. Ela pode ser para um conjunto específico. Se eu pegar todo mundo igual a 1, eu vou ter 1 e menos 1. Já viram essa matriz antes na vida, né? Essa é uma matriz. A matriz 0, 1, menos 1. Tá? O que essa matriz é? É uma matriz de Paulo. Mas mais do que isso, ela representa o operador de momento angular para uma partícula spin meio. Bom, mais do que isso. Esta aqui é uma matriz, não é alta adjunta. Mas se eu colocar ela expressa dessa maneira aqui, como sendo I vezes zero, agora eu vou ter que menos I e zero. Agora é alta adjunta. Eu troco linhas por colunas, eu troco sinal. Então, essa matriz aqui, sem o I, ela tem autovalores reais. Essa matriz tem autovalores imaginários. Tá? E, nesse caso daqui, preciso mostrar que a mesma coisa é verdade. Essa matriz aqui tem autovalores puramente imaginários. Tá? O que significa isso? Significa que, vamos desenhar, se eu tenho um ponto que é ligeiramente à direita desse ponto fixo, temos um número de coelhos um pouco além, um pouco maior do que esse ponto fixo, tá? A sua derivada, é só aplicar essa matriz aqui no vetor, por exemplo, ε0, tá? Ela vai... Eu fiz bobagem aqui, né?
Bom, o que eu queria dizer é que ela vai apontar para cima. Mas o que eu estou deduzindo aqui é que ela vai apontar para baixo, por razões que me são completamente misteriosas no momento. Ah, eu sei por quê. Porque eu peguei a transposta jacobiana, tá? Então, assim, eu deveria ter feito aqui é colocado dc ponto dr e dr ponto dc, tá? Então, trocando todo mundo, eu vou ter delta alfa sobre beta e beta gama sobre delta, né? Menos. Então, agora, o que essa matriz vai fazer? Ela vai pegar um vetor nessa direção e colocar ele para cima. Ele vai pegar um vetor que está um pouco acima, com o número de raposas um pouco maior do que o ponto de equilíbrio, mas um número de coelhos iguais. Ele vai apontar para a esquerda. Esse vetor vai apontar para cá. Não com a mesma intensidade, isso aqui necessariamente, porque eu tenho valores diferentes, mas o que eu vou ter aqui é uma coisa que parece muito com a trajetória do oscilador harmônico. Eu vou ter um ciclo. E, de fato, se eu desenhar as trajetórias para qualquer condição inicial, eu vou ter ciclos limites em torno do ponto de equilíbrio. Olha só que doido, a gente atingiu um sistema que tem além do ponto fixo, dos pontos fixos, que são, ambos os casos não são pontos fixos estáveis, eu só tenho soluções oscilatórias. A população de raposas e coelhos fica oscilando. A população de coelhos cresce pra caramba, as raposas têm um ano de fartura, comem coelho adoidado, tem muitas raposinhas, morre muito coelho. Agora as raposas todas morrem de fome. Os poucos coelhos que sobraram comem cenoura adoidado, se reproduzem. Então tem uma situação que fica uma oscilação entre um e outro. A gente vê uma coisa parecida no caso dos zumbis, mas a gente tem só um ciclo limite estável para certos parâmetros do caso dos zumbis. Nesse caso aqui, qualquer ponto no meu espaço corresponde a um ciclo limite estável. E você pode se perguntar, por que diabos... Ah, você tirou foto? Tá. Bom, tira uma foto do seu caderno e manda para eles, então. Ah, tá. Tá bom. É, vamos ver por que diabos isso aqui acontece. Tá? Tem duas maneiras de fazer isso, eu vou fazer das duas porque elas são ilustrativas. Eu vou ter aqui que o meu número de coelhos é igual a menos alfa coelhos, não, mais alfa coelhos menos beta coelho raposa. O número de raposa é igual a menos gama raposa mais delta coelho raposa. Tá? Vamos resolver essa equação. Como é que eu faço isso? Olha, do lado direito, tudo é multiplicado por C. Então, eu coloco C em evidência e passo dividindo. Vou ter que C ponto sobre C é igual a alfa menos delta R. Da mesma maneira, nessa segunda equação, tudo do lado direito é multiplicado por R, passo dividindo até R ponto sobre R é igual a menos gama mais delta C. Agora, eu tenho que abstrair o conceito de tempo. Igual a gente fez com a posição e a velocidade, em vez de eu expressar meu sistema em termos de número de coelhos em função do tempo, número de raposas em função do tempo, eu expresso o número de coelhos em função do número de raposas, ou vice-versa. Tá? A maneira de fazer isso, formalmente, é escrevendo limites, fazendo várias gambiarras, mas na prática é dividir um pelo outro. Tá? Então eu faço isso, eu escrevo isso aqui como DC, DT e DR, DT, ou cancelo DT, desculpe se alguém tem matemática ouvindo, deve fazer os seus ouvidos sangrarem, mas existe uma maneira formal de fazer isso de forma correta.
No final das contas, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. Meu, escrevi no preto mesmo, que é a única caneta que está presta aqui. O meu dr dc, tá? Essa equação dividindo, ela vai vezes c sobre r é igual menos gama mais delta c sobre alfa menos beta r. Né? Eu posso agora isolar todo mundo do jeito que minha PT. Peraí, tá certo isso, tá? dr vezes alfa menos beta r sobre r é igual a menos gama mais delta c sobre c dc. Bom, não consegue fazer essa equação, né? Eu vou ter um termo logaritmo e um termo linear. A gente pode fazer junto. Sim. Integrando os dois lados, de novo, fazendo os ouvidos do matemático sangrarem, integra aqui, né? Entre condição inicial e condição final, eu vou ter aqui o logaritmo, o alfa vezes log r, menos beta r, vai ser igual a menos gama log c mais delta c. Mudando o sinal, passando para esse lado, mais e menos. E como essa é uma integral, isso aqui vai ser igual a uma constante. Constante que é essa, ou uma constante de integração, que eu posso chamar de energia, se eu estiver disposto a abusar a linguagem só um pouquinho. Então, o que a gente vê aqui? Tem uma função de R e C, uma função que é conservada em todas as minhas trajetórias. Isso significa que as minhas trajetórias, para cada valor de energia, tem que seguir algum caminho fechado, que em 2000 podem ser um ciclo limite, algum caminho fechado, que vão então laminar, tentando lembrar qual que é o termo disso em português. De laminar, não é laminar que eu quero. Hã? Agora eu esqueci o termo em inglês também. Bom, laminar tá bom, né? Eu tenho um espaço todo, eu lamino ele em subespaços ou variedades de dimensão inferior. Então, o que isso aqui me garante é que meu sistema vai estar sempre situado em alguma desses caminhos fechados correspondentes a diferentes energias. Uma outra maneira de pensar isso é definir duas variáveis novas. Que eu usei aqui. R de R0 e C0, né? Funções iniciais. Você olha para as equações aqui, elas parecem equações bem mais simples se eu escrevo daquela forma que eu escrevi antes. C ponto sobre C é igual a alfa menos beta R. Tá? Agora, e mesma coisa, R ponto sobre R é igual a menos gama mais delta C. Agora, se alguém lembra a física estatística, isso aqui é derivado do logaritmo de C. Tá? Então, se eu chamo
Vou chamar de A igual log C. E B é igual a log R. Eu vou ter que essa minha equação aqui vai ser A ponto é igual a alfa menos beta E elevado a B. E B ponto é igual a menos gama mais delta E elevado a A. Eu não vou resolver essa equação dessa forma, eu não preciso. Mas a coisa bonita daqui é o seguinte. Essa energia agora, ela vai ser alfa vezes A menos beta E elevado a B mais gama B menos delta E elevado a A. Isso aqui é energia. Agora, vamos chamar esse, em vez de chamar esse cara de G, vamos chamar ele de H só porque aí vocês vão ver onde é que eu quero chegar. A coisa legal disso aqui é que essa minha equação, ela pode ser expressa da seguinte maneira. A ponto é igual a dH dB. E B ponto é igual a menos dH dA. Ou seja, isso por uma pura coincidência, porque isso não tem nada a ver com raposas e coelhos, eu mudando as minhas variáveis um pouquinho, eu vejo que as equações de Lotka-Volterra correspondem a equações de Hamilton para uma hamiltoniana maluca. Então, o fato de ter trajetórias fechadas não é surpreendente, porque ela corresponde exatamente a um sistema dinâmico com forças malucas que eu não sei quais são, que tem uma energia conservada. Então, é natural que eu encontre trajetórias fechadas. De fato, se eu coloco um termo, se eu pego, por exemplo, e coloco aqui menos alguma coisa, menos alfa c ao quadrado, quer dizer, eu transformo isso aqui em um termo logístico, eu deixo isso aqui deixa de ser verdade, e agora essas minhas trajetórias fechadas colapsam num ponto. Eu tenho um ponto fixo para ativo. Então, essa noção de que o modelo de Lotka-Volterra ele explica bem a natureza, ele depende do fato de que, por essa coincidência um pouco absurda, essa coisa aqui vale a pena fazer sentido. Tá? Só para fazer contato com o modelo dos zumbis na aula passada, lembra que no caso dos zumbis eu tinha um parâmetro de contato, que é o quão provável é do zumbi encontrar com o humano, e uma probabilidade do zumbi matar, do zumbi converter o humano em zumbi ou do humano matar o zumbi. Tá? Então, o número de humanos que é retirado da população não corresponde exatamente ao número de zumbis que é acrescentado à população. Porque esses zumbis têm o número de humanos convertidos menos o número de zumbis destruídos. Se meus termos demográficos, aqueles que afetam só as populações, independentemente de uma da outra, no caso dos zumbis dos humanos, fossem iguais a esse modelo do Lotka-Volterra, quer dizer, a população de humanos pudesse crescer exponencialmente sem limite na ausência de zumbis, a população de zumbis fosse decair exponencialmente na ausência de humanos, eu tenho exatamente as mesmas equações com ligeira mudança de parâmetros. E, de fato, no modelo de zumbis, ele é, nesse caso, um caso especial do modelo Lotka-Volterra. Bom, existe uma maneira de pensar. Oi? Ah, tá. Então eu escrevo aqui. E esses termos quadráticos que eu defini aqui, termos de massa, eles geralmente eles são capazes de modelar com algum tipo de precisão boa ou ruim quase todo tipo de interação entre populações diferentes. Pode ser predação, pode ser parasitismo, pode ser comensalismo, dependendo se uma população beneficia a outra ou não, e se o benefício é mútuo ou não. As populações que se beneficiam mutuamente teriam suas taxas de crescimento aumentadas na presença uma da outra. Eu teria um número positivo aqui e um negativo aqui. Uma população que usa a outra sem afetar, por exemplo, uma orquídea em cima de uma árvore, tá? Ela, na presença da árvore, tende a aumentar o número de orquídeas, mas o número de orquídeas não afeta em nada a presença das árvores. Quer dizer, essa é uma ideia bastante geral. Então, isso aqui é lógica
Eu posso definir da seguinte maneira. Se eu tenho um vetor de populações, x, a taxa de variações delas pode ser expressas, em muitos casos, tá? Como deixa eu escrever assim, xi é igual a somatória de A e J, xj. Quer dizer, dependem das várias populações, somada em J, mais somatória em J e em K de B e JK XJ XK. Ou seja, a taxa de variação de cada uma das populações pode depender linearmente das várias populações e quadraticamente de combinações par a par das várias populações. Esse tipo de modelo é chamado modelo Lotka-Volterra generalizado. Tá? Notem que o meu modelo dos zumbis, o H ponto, ele é a taxa de contato de humanos com zumbis, vezes a taxa com que os zumbis convertem humanos, vezes um termo de interação, mais termos demográficos. E os termos demográficos que eu escolhi usar, se eles fossem os termos demográficos logísticos, com dois pontos fixos, um ponto fixo instável no zero e um instável, pontuação finita, bom, o caso dos zumbis também, só para lembrar, os zumbis, eles são menos C vezes 1 menos 2A, porque agora eu tenho que remover daqui aqueles zumbis que foram destruídos. Vezes o termo de interação, menos R zumbis. Se eu tivesse termo demográfico só, vou colocar em outra cor aqui. Só logístico, se eu tivesse mais... K H vezes 1 menos H, claramente eu tenho um termo quadrático aqui, um termo quadrático aqui, temos lineares quadráticos. Quer dizer, isso aqui seria um caso especial do modelo Lotka-Volterra generalizado. E existe um teorema provado no século XX, segunda metade do século XX, não é um teorema muito antigo, não, cujos autores eu não me lembro nesse momento, mas que eles me dizem o seguinte, que para qualquer condição inicial positiva, o modelo de Lotka-Volterra generalizado ele vai ter soluções que vão estar num subespaço com uma dimensão a menos do espaço total. Um espaço que é homeomórfico a um plano do tipo somatória de xi é igual a 1. Quer dizer, um plano diagonal, isso aqui. Para diferentes termos, eu vou ter uma superfície que não é necessariamente um plano, vai ser uma coisa curva, mas o fato é que eu vou ter uma redução dimensional que diminui o tipo de complexidade que eu posso ter no meu sistema. No final das contas, você pode mostrar que vai ter alguma quantidade conservada no caso desse aqui. Tá? Agora, no meu modelo de zumbis, lembra que eu tenho um termo extra, que é a população menos a população mínima. Então, agora tem uma equação que é cúbica. Então, o modelo de zumbis não é um modelo Volterra generalizado, e por isso eu consigo ter situações como ciclos limites. Não, desculpa. Isso. Mas isso é Não, só porque ela é cúbica. Se eu fosse ter um termo mais quadrático, eu cairia no sistema no caso anterior. Eu teria ciclos limites só. Então, eu consigo ter aqueles comportamentos sofisticados de espirais atrativas, repulsivas, ciclos limites, e aí eu tenho uma transição entre um tipo de atrator e outro. E, fisicamente, por que isso acontece? Porque, com esse termo extra aqui, eu tornei possível a extinção dos humanos. Porque, anteriormente, eu posso ter um número de humanos em qualquer número infinitesimal que eu quiser, mas ele nunca vai se extinguir, porque o ponto fixo zero não é atrativo, é sempre repulsivo.
Mas com isso daqui, eu tenho esse ponto, onde H igual a H mínimo e a população de zumbis é zero, e é um ponto cela para valores pequenos de interação. Então, eu defino dois domínios. Um domínio em que os humanos são extintos e outro que os zumbis ou eles são destruídos ou eles estão em convivência com os humanos. Mas quando esse ponto célula é destruído, eles se transformam num ponto repulsivo, isso destrói também o ciclo limite. Então, agora, o ponto do zero é atrativo, então os humanos se extinguem. Tá? E, de fato, quantas horas? Tá, vou terminar. Agora eu falo do. Eu vou falar de modelo de atrator de Lorentz agora, nesse tempo que falta, mas. Mas essa riqueza a mais é algo que eu passei umas horas no meu sábado calculando, isso é bonitinho. Como? Acho que em vez de você ter esse ponto 0,1, se você tivesse números inteiros, será que você não teria? É possível, você teria saltos agora, né? Agora, a princípio, você pode ter causa, você é um sistema interativo, não sei se você vai ter, mas eu nunca pensei nisso, não. Pois é. Eu acho assim, eu acho que você não vai ter caos, porque quando você integra o modelo, você discretiza ele e você não obtém caos, né? Mas imagine que em alguns sistemas isso pode acontecer. Só para terminar sobre zumbis, porque isso aqui é uma coisa bonitinha, eu não vou. O quanto disso eu falo para vocês, porque. É, assim, vamos falar bem rapidinho sobre isso. É, vamos pensar no caso que eu tenho as três populações: humanos, zumbis e caçadores. Né? Então, os humanos. Ah, mas que merda esse. Eu tenho humanos. Os humanos podem encontrar com zumbis, com probabilidade de ser. Né? E duas coisas podem acontecer. Ou eles se transformam em zumbis, ou eles viram caçadores. Então, todo humano que encontrar com zumbi vai ser removido da população humana. Agora, os zumbis, eles têm três termos aqui. Eles vão ganhar membros quando eles converterem um humano. Isso acontece com probabilidade C vezes 1 menos A. Mas a desses eu tenho que subtrair que eles zumbis são destruídos pelos humanos normais, pelos humanos não caçadores. Então eu vou ter um menos 2A aqui para ajudar a matar zumbi, vezes HZ. Eu tenho também os zumbis que vão ser produzidos quando eles morderem um caçador. Vou chamar X aqui. Da mesma forma, eu tenho que subtrair aqueles que são destruídos pelos caçadores. Menos 2AX. É porque se eu tiver, 1 menos A vezes C é o número de humanos que são convertidos em zumbis. Mas aí eu tenho que subtrair mais aqui. Eu tenho que subtrair menos C vezes A, que são os zumbis que são destruídos pelos humanos. Sabe? 1 menos A, humanos viram zumbis, A matam zumbis. Lembra? Então, eu tenho 2 aqui é mais. E eu vou supor que os caçadores são mais proficientes do que os humanos normais, então AX é maior do que A. Tá? Vezes XZ. E X ponto vai ser igual àqueles caçadores que são aqueles humanos que mataram zumbis, então C vezes A HZ,
menos aqueles caçadores que foram mortos pelos zumbis. CX 1 menos AX X. Tem algumas coisas que vale a pena notar aqui. Primeiro, todos os termos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um caso de infecção aguda. Eu não tenho termos demográficos. Eu só tenho interação entre diferentes populações. Na ausência de interações, todo mundo ficou com o mesmo número. Tá? Outra, esse aqui é um caso específico, especial do modelo lógico-Volterra, onde os termos lineares são todos zeros. Tá? Mas mais do que isso, a estrutura de pontos fixos aqui, ela não tem nenhum ponto fixo aqui. Por quê? Falei que todo mundo aqui quer dizer, agora tenho um espaço que tem 3 dimensões, né? Eu tenho H, vou colocar H aqui, H, X e Z. Tá? Mas todos os termos são proporcionais a Z. Então, quando Z é igual a zero, Z ponto, X ponto, H ponto são todos zero. Então, todo esse eixo aqui é fixo. Hã? Não plano, é na reta. Não, desculpa. Não, era outro caso. Todo esse plano aqui, Z igual a zero, é fixo. Tá? Não, tem razão. Mas mais do que isso, todos os termos são proporcionais ou a H ou a X. Então, se H igual a zero e X igual a zero, então Z ponto, X ponto, H ponto são a zero também. Então, eu tenho outro atrator, né? Que é H e X igual a zero, que é a reta vertical. Deixa eu fazer isso direito aqui. Não, porque eu tinha desenhado errado. Esse aqui. Eu vou colocar o H aqui, o X aqui e o Z aqui. Isso. Tá? Isso complica a nossa vida um pouco usando as técnicas que a gente aprendeu, porque eu não tenho ponto fixo, então eu não posso calcular a matriz igualar a zero e fazer o escambau e tudo mais. Tá? Mas uma coisa que eu bolei nesse fim de semana que eu achei bonitinho, que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte. Lembra que eu tenho um plano, alguma coisa muito parecida com um plano, que é invariante nesse sistema? Não é difícil saber qual é. Porque todos os termos são termos quadráticos. Né? Então, é uma questão só de somar essas 3 equações com coeficientes apropriados para que os meus HZ se cancelem, meus XZ se cancelem, para obter uma quantidade invariante. E o que eu obtenho é isso aqui, ó. Vocês podem ver isso sem muita dificuldade. 1 menos AX sobre 1 menos A mais AX vezes Z mais H mais 1 menos 2AX sobre 1 menos A mais AX vezes X. Isso daqui, quer dizer, isso daqui é igual a zero. Soma essas 3 equações e multiplica pelos coeficientes apropriados. Tá bem? Então, a integral disso aqui é uma constante, que eu vou chamar de K. Olha que legal. Né? E aí a gente pode fazer um tipo de raciocínio associado a, vamos encontrar quais parâmetros. Olha só, 2 coisas importantes aqui. Primeiro, o Cs, a taxa de contato, não afeta esse plano. Tá? Então, para certos regimes, não altera em nada eu mudar a taxa de contato, seja dos humanos normais, seja dos humanos caçadores. Mas, além disso, eu vejo que eu tenho 3 termos aqui
Esse aqui é sempre positivo. Agora, esse e esse podem ser negativos ou positivos dependendo do conjunto dos meus parâmetros. Tá? Se, por exemplo, o A mais AX for maior do que 1, esse termo é negativo. Tá? Obviamente, o AX é maior do que o A, mas ambos são menores do que 1, que são maior do que 0. Mas se o sinal muda, eu mudo o meu sinal. Então, o que a gente pode imaginar é o seguinte: vamos pegar um caso mais simples, que é o que... Olha só, todos esses termos são positivos. Para isso, eu preciso aqui o AX, o caso 1, o AX seja menor do que meio e o A seja menor do que meio também, de modo que a soma deles seja menor do que 1. Então, tem 3 termos positivos e vamos desenhar o nosso plano. Eu tenho Z, H e X. Uma coisa que eu vou mencionar antes de continuar é o seguinte: esse sistema aqui é um sistema que é, digamos, dissipativo. Ele claramente vai atingir algum ponto de equilíbrio. Eu não tenho um sistema que vai ficar fazendo um ciclo maluco, não tem os zumbis sendo criados. Os humanos estão sempre diminuindo em número. Né? No final das contas, essa soma sempre está diminuindo. Então, eu vou atingir algum estado fixo, seja no plano azul, seja na reta vermelha. Eu vou desenhar. Eu vou discutir aqui. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Eu tenho aqui o ponto fixo vermelho, corresponde à extinção dos humanos. E o ponto azul, olha que dramática a linguagem, que eu tenho o extermínio dos zumbis. Desenhar aqui. Nesse caso específico, esse plano eu posso determinar qual é de forma muito simples. Eu faço h e x ser igual a 0, eu tenho que z é um número positivo, que vai ser isso aqui, o inverso disso aqui vezes o k. Então, esse ponto pertence ao plano. Faço z e x igual a 0, h igual a k. Forma h mais ou menos, aproximadamente o número de humanos iniciais. Eu faço z e h igual a 0, o x é igual ao inverso disso aqui vezes k. Então, meu plano é o plano que inclui esses 3 pontos. Olha só que legal. A ideia toda é o seguinte: para diferentes combinações de A, X e A, esses meus planos vão corresponder a diferentes lados desse diedro aqui. E esses vários planos, eles vão ou não interceptar os pontos vermelhos, ou os pontos, ou a linha vermelha, ou o plano azul, para valores positivos de H, Z e X. Isso vai determinar quais pontos podem ser, quais situações podem ser atrativas ou não. Então, nesse caso aqui, tanto o plano azul quanto o vermelho podem corresponder a estados acessíveis a esse plano, para essa escolha específica de K. Pode ser positiva ou negativa também. Tá? Mas a gente tem que pensar só o seguinte: imagina que eu tenho caçadores e zumbis. Né? Aí, a minha pergunta é: se eu tenho só caçadores e zumbis, que é o caso, digamos, um caso menos danoso para a humanidade, esse termo aqui não existe, e o AX é menor do que meio, cada vez que o caçador encontrar com um zumbi, ele vai, em média, produzir mais zumbis do que ele vai matar. Então, o zumbi só pode aumentar, o número de caçadores só pode diminuir. Então, nesse caso aqui, nesse plano, a trajetória está nessa direção. Então, esse ponto tem que ser um ponto atrativo. Não esse ponto. Essa linha tem que ser uma linha atrativa. Esse aqui, o preto, esse aqui define uma, essa aqui é uma equação linear, define uma reta. Tem um vetor que é perpendicular a todos esses pontos. Né? Então, para essa condição aqui, esses pontos estão todos positivos. Mas olha só, você pegou isso aqui? Não deixa eu pegar o que está aqui atrás, porque acho que isso aqui a gente não precisa lembrar. No caso em que a x, que é maior do que a, mais a,
é maior do que 1, então, obviamente, AX é maior do que meio. Tá? Nesse caso, o denominador e o numerador desse termo... Então, assim, vamos colocar, no caso 1, esse aqui é positivo, positivo, positivo. No caso 2, que é esse aqui, esse cara também é positivo, porque o numerador e o denominador são negativos. Esse caso aqui também é positivo, porque não vai acontecer nada. Agora, esse daqui, o denominador é negativo, o numerador é positivo, porque o AX tem que ser menor que 1. Então, agora, o meu plano vai ter essa cara daqui, ó. Z, H, X. Esse ponto aqui vai ser pertencer ao plano, esse ponto, e agora o ponto onde o Z é negativo, porque esse termo aqui é negativo. Eu vou ter um plano, ó, desenhando aqui minha reta fixa e meu plano fixo. O plano permissível a essa minha dinâmica vai ser aquele que corresponde, que inclui esse triângulo aqui. É uma diagonal que entra no diedro. Ela só intercepta a reta vermelha para valores negativos no número de zumbis. Então, esses pontos vermelhos não são acessíveis a esse sistema. Mas o plano azul é. Então, essa combinação corresponde a um extermínio dos zumbis. E você pode fazer a mesma coisa para todas as combinações de K a mais e a menos. E o que você tem no final, eu não sabia disso quando eu dei a aula passada. Eu fiz isso tudo no sábado. Eu fiz a conta toda aqui, ó. Tá vendo? Tem meio caderno dessas contas. Tem um diagrama muito legal que você pode fazer o seguinte. No eixo horizontal, eu coloquei a AX, que é, para quem não lembra, a probabilidade do caçador ou caçadora matar o zumbi, ou destruir o zumbi. E nesse ano eu coloco o A, que é a probabilidade do humano normal destruir o zumbi. Como o AX é maior do que A por construção, eu vou desenhar a linha diagonal aqui e vou me preocupar só com os pontos abaixo da linha diagonal, porque no máximo tem um reflexo ali. Eu vou colocar aqui o valor de meio e meio. No caso mais simples, quando os dois são maiores do que meio, eu vou ter o caso de... Quer dizer, vamos desenhar um meio aqui. De extermínio dos zumbis. Tá? Eu não vou provar isso tudo para vocês agora, não, mas eu vejo que eu separo esse meu quadrado aqui em 4 quadrantes. Nessa região... aqui. Tá? Então, assim, nessa região aqui, o A e o AX são menores do que meio. Nessa daqui, o A e o AX são maiores do que meio. Nessa daqui, o A mais AX é maior do que meio, maior do que 1. O A e o AX são maior do que meio. A mais AX é maior do que 1. E nessa daqui, o que acontece nessa daqui? Nessa daqui, o AX é maior do que meio, mas A mais AX é menor do que meio. Tem 4 regiões. Tá? E aí é possível mostrar, provar matematicamente, de forma bonita, que esse regime aqui é a extinção. Morreu todo mundo. Esse aqui é o extermínio, matou todos os zumbis. Essa daqui é o extermínio se o número de zumbis em relação ao número de humanos for menor que um certo número que depende desses As. Menor que o número D. Tá? E esse aqui é o extermínio se o número de humanos, de zumbis, for menor que um certo D e a taxa de contato dos caçadores em relação à taxa de contato comum foi maior que um certo número epsilon. Então, olha só que legal.
eu tenho aqui todos os conjuntos, todos os parâmetros possíveis de proficiência de humanos normais e caçadores. E eu vejo que eu tenho 4 regimes. A extinção em qualquer caso, o extermínio em qualquer caso, e agora tem 2 regimes que são cada vez mais suados. Nesse caso aqui eu tenho extermínio se a minha população zumbi for pequena o suficiente. Nesse caso aqui eu tenho extermínio se a população zumbi for pequena o suficiente e os caçadores forem agressivos o suficiente. Quanto mais para cá eu tô chegando, mais difícil ficar sobrevivendo essa humanidade, sabe? Então, assim, é como se o Shaun of the Dead fosse aqui, aí o Walking Dead aqui, e esse aqui é o Last of Us, né? Se não aqui, né? Então, isso aqui é a dinâmica. Eu não vou escrever tudo aqui, não vou fazer as contas todas, não, mas acredito, eu fiz todas essas contas em casa. Eu não andei de bicicleta no sábado porque eu não consegui descolar esse caderno. Mas olha só, o que eu quero que vocês vejam que essa técnica aqui, eu inventei, mas eu tenho certeza que eu estou reinventando. Não fui a primeira pessoa a pensar nisso, não. Mas a ideia é que se eu tenho, em vez de pontos fixos, eu tenho eixos fixos e planos fixos, tá? Eu ainda assim consigo estudar a estabilidade desses eixos e planos como atratores usando as minhas quantidades conservadas, porque as minhas quantidades conservadas garantem que eu vou estar situado em hiperplanos no meu espaço. E eu tenho que só ver se esses hiperplanos interceptam ou não esses planos e retas atratores. Né? E foi o que eu fiz para os vários casos possíveis e me consegui calcular esses vários regimes. Aqui. É isso, gente. Alguma pergunta? Eu acho que eu falei demais hoje, mas. Putz, eu falei mesmo. Eu não pretendia falar até meio-dia e meia, não, mas esse negócio dos zumbis foi muito legal. Na aula que vem a gente vai falar sobre atrator de Lorentz, e aí na outra a gente fala sobre Covid. Eu acho que a gente termina esse módulo na semana que vem. Então tá, gente. Na ausência de perguntas, alguém falou alguma coisa aqui? Agora eu tenho que sair. Bom, Douglas, até mais pra você.